Bom dia, irmãs, e bem-vindas para mais uma aula da nossa classe das mulheres na Igreja Batista Regular Vida e Paz. Nós estamos hoje começando o livro de Juízes, então pode abrir para Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. O primeiro capítulo de Juízes fala sobre como foi com o povo depois que Josué faleceu. Nós lembramos que o povo serviu a Deus a vida inteira de Josué, né? Teve seus erros e tudo mais, mas em geral eles seguiram a Deus ao longo da vida de Josué. E então, Juízes capítulo 1 começa dando um resumo do povo, né? Então, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então, vamos lembrar. Josué, no fim da vida, tinha terminado de dividir a terra prometida entre as tribos, né? E nós vimos isso alguns domingos atrás. E vocês devem ter um mapa que vocês receberam. Se não receberam, então pode pegar depois da aula. E então, restava às tribos a terminar a fazer essa conquista da terra prometida. E então, aqui no começo de Juízes, tem um pouco mais da história dessa conquista. Então, começa com Judá indo conquistar. Só que o lugar onde que eles precisavam conquistar tinha muitas cidades grandes. Então, eles pedem ao tribo de Simeão, que está ao sul, né, para ajudá-los a conquistar. E eles falam, se vocês ajudam a gente na guerra contra essas cidades, então depois, quando for tempo de vocês conquistarem as cidades no seu terreno, a gente também ajuda. Então fizeram essa troca, não tinha nada demais isso aí, foi um bom plano, né? E então tem esse relato sobre a tribo de Judá e como o Senhor deu essa batalha na mão deles e tudo. E então fala sobre versículo 9 ou versículo 8. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, que já era uma cidade importante na época, e tomando-a, feriram ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat Arba. Então, antes de ser chamado Hebrom, a cidade era chamada Kiriat Arba. E feriram a Sesai, e a Imá e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era o outro nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb, lembra, Caleb ainda não morreu. Quem foi Caleb? Ele foi o outro homem que foi fiel a Deus na primeira vez que eles foram espiar a terra. E por causa da fidelidade dele, ambos ele e Josué não faleceram tão cedo como o resto da geração deles, né? Então, nessa época, Caleb ainda estava ainda estava vivo, já velho, né? E então ele dá um desafio, né? Para encorajar a batalha. Lembra que Hebrom foi a herança dele. Que era justamente a cidade que ele estava tentando conquistar, né? Ele tinha que conquistar a sua própria herança. E então ele dá um desafio. Ele fala, quem ferir Kiriat Sefer, quem conseguir essa cidade, né, e tomar, lhe darei a minha filha Arsa por mulher. Então, um desafio bom, né? De receber a filha de Caleb em casamento.
E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Então, o sobrinho, no caso de Calebe, é quem ganha essa batalha, e então ele casa com a prima. Isso era uma coisa bastante comum da época, né? E sucedeu que, indo ela a ele, ela indo para Otniel, né? Ao pai dela, persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento, e Calebe lhes disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também as fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então aqui nós temos um relato muito interessante. Primeiro nós temos Calebe dando sua filha em casamento para um homem que se mostrasse valente, né? Que no caso foi o sobrinho dele, né? E então Otniel e Axa se casam. E nisso que ela casa, então Calebe dá um dote e dá uma terra. Porém, essa terra é seca. Então ela pede para o pai: olha, não tem poço na minha terra, me dá água também. Como que a gente vai viver se não tem água? E então ele não dá só um poço para ela de um lado da terra, como também do outro. Isso foi, eu acho, um pouco extraordinário. Ele não tinha que suprir a água dos dois lados, né? Mas nós vemos, eu vejo bastante amor por ela aqui, né? Primeiro por dar uma terra, né? E não só suprir a água, como suprir com abundância para ela, né? E então continua o relato dizendo então que os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está no sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Então aqui a família do sogro de Moisés já tinha começado a morar com o povo, e nós vemos que isso continuou, né? Isso foi, vamos lembrar que o sogro de Moisés foi um homem bastante sábio, né? E eles ajudam aqui na batalha. E então tem o relato de que Judá foi e ajudou Simeão. A tribo de Judá ajudou Simeão, justamente como eles tinham feito um acordo, né? Vocês ajudam a gente a tomar a nossa parte da herança, a gente ajuda vocês a tomar a sua parte da herança. E então diz isso no versículo 17. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormã. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Isso, então, é uma nota importante aqui, né? Que no vale as cidades tinham carruagens, e por isso, então, a batalha seria mais difícil, e não expulsaram aquelas cidades, né? E então tem a continuação: e deram Hebron a Calebe, versículo 20, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. E aí, esses próximos versículos são várias exceções, as exceções importantes, das cidades que não foram expulsadas, que não foram tomadas. Então, são bastante nomes, mas escutam então enquanto que eu leio alguns versículos. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. O dia de hoje sendo quando o livro de Juízes foi escrito. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz.
E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo misericórdia. E mostrando eles a entrada da cidade, feriram-se ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. E aí, mais exceções. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Beit-Shan, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem de Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição. Então não é só as cidades, é toda a redondeza. É isso que está falando. Todas essas arredondezas não foram conquistadas pelo povo. E continua assim vários mais versículos, com todas as outras exceções. E então, vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, então, começa com o anjo do Senhor repreendendo os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fez subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhagas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então nós temos uma nota de um último acontecimento antes que Josué faleceu. Ele já tinha dado a terra em herança, mas as batalhas ainda não tinham sido completas. E então o anjo do Senhor vem e fala: vocês não estão fazendo o seu trabalho. Por que que não estão fazendo? Eu já jurei, eu já fiz a minha aliança falando que eu não ia deixar vocês, mas vocês não estão fazendo a sua parte, né? E então isso mexe bastante com o povo. E eles choram e fazem sacrifício a Deus. Mas será que isso vai fazer a mudança? Vamos ver então o versículo 7 do capítulo 2. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte da monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, Josué morre. E todos os outros líderes da época de Josué também morrem. E aquela geração inteira que tinha visto a conquista da terra e tinha cruzado o Rio Jordão, ao longo dos anos, morre. E a próxima geração que surge, então, o que diz a Bíblia? Eles não conheciam o Senhor. E então, não sabiam aquilo que Deus tinha feito por Israel na conquista da terra, na promessa da terra. Era só uma coisa assim, talvez uma história bonita que eles conheciam. Não era pessoal, né? E então nós vemos o que nós vamos ver ao livro inteiro de Juízes. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Baalins é plural de deuses falsos, né? Baal era o nome de um deus falso que tinha dos cananeus. Então, Baalins é o plural e significa os deuses falsos, né?
E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Astarote é uma deusa cananeia. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojavam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Quando Deus estava lutando com o povo, então o povo ganhava nas batalhas. Mas o povo não estava servindo a Deus. Deus não tinha abandonado o povo. Mas Deus não ia ajudar eles na batalha quando eles não estavam servindo a Deus e não clamando a Deus. E então Israel foi dado nas mãos do inimigo para ter que servir o inimigo. Versículo 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado. Deus tinha falado: me obedece e você terá bênçãos. Desobedeça, serva a outros deuses e não vai bem para vocês. Deus tinha falado isso. Era parte do contrato que eles fizeram antes dele entrar na terra, né? Então, versículo 16. E levantou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não o fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam o que se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desposarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não os desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deus fala, então, que o povo de Israel não está servindo a ele. E se eles não servirem a Deus, então eles vão ser entregues nas mãos dos inimigos de Israel. E eles, sendo entregados nas mãos do inimigo, vão ter que pagar impostos a esses outros povos e vão ter que servir a esses povos. E então eles clamam ao Senhor, né? Deus nos ajuda, tem misericórdia. E então Deus, como é muito bondoso, ele tem misericórdia do povo dele. É o povo que ele ama. E então Deus levanta um juiz, um líder. E então, com esse líder, o povo confia em Deus e vai para a batalha e ganha a batalha e tem de novo, está servindo a Deus todos os dias daquele juiz. Mas morrendo aquele juiz, morrendo aquela geração, acontece de novo. A nova geração não conhece a Deus. E então segue os deuses da terra. E seguindo os deuses da terra, é entregue na mão dos inimigos. E os inimigos pegam os israelitas como servos e agora precisam pagar impostos. E então o que acontece? O povo clama a Deus, fala: Deus, tem misericórdia, nós estamos errados. E então o que Deus faz? Ele manda um juiz. E esse juiz é temente a Deus e serve a Deus e ajuda o povo a lembrar daquilo que Deus tinha feito. E então eles vão à batalha, ganham a batalha. E o povo então serve a Deus toda a vida do juiz. E aí o que acontece? O juiz morre.
aquela geração morre. E vem outra geração, e assim por diante. E é justamente isso que nós vamos ver no livro de Juízes. Mas então, como que isso vai funcionar? Né? Vamos ver então. O primeiro ciclo. Vamos ver alguns ciclos de como isso vai acontecer. Nós vemos então várias nações que Deus deixou na terra de Israel, né? Capítulo 3 de Juízes, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 de Juízes. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para que elas provaram a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, esses povos vão provar aquelas pessoas que não lembram daquilo que Deus fez por Israel. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Então, de Hermon a Ramate, tá? Toda essa parte aqui. Estes, pois, ficaram para provar a Israel, para saber que se dariam ouvidos os mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e jebuseus. Os jebuseus estavam, então, lembrando, em Jerusalém. E os filhos de Israel fizeram o Senhor, que era mau aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote. Então a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que é aqui embaixo. Quer dizer, Mesopotâmia é para cá. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E nós vimos no capítulo 2 que sobraram terras todos aqui no sul. Então, em todos os lugares que tinha herança, tinha pessoas que não serviam a Deus. Tinha cidades de pessoas que não serviam a Deus. E então, Deus tinha falado, não casa com o povo na terra, não faça acordos com as pessoas na terra, não sirva os deuses das pessoas na terra. E é justamente isso que Israel fez. Então, por 8 anos, eles serviram o rei de Mesopotâmia, Cusã-Risataim. E então, eles clamam ao Senhor, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Então nós não sabemos muito sobre Otniel, o primeiro juiz. O que nós sabemos é que ele casou com a filha de Caleb. Nós sabemos que ele foi cheio do Espírito de Deus e que, tendo então o Espírito de Deus, ele foi à batalha e ganhou. E então, depois que ele ganhou a batalha, tinha 40 anos de sossego, né? Então, se você abre a sua introdução nos juízes, você vai ver, então, a lista dos juízes e, então, a referência, o inimigo, a duração, quantos anos de descanso e de qual tribo que ele era, né? Então, o que acontece? Otniel morre, aquela geração morre. Então, versículo 12, vamos lá, o segundo juiz. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel,
porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Moabe é aqui embaixo, lembrando. Então, depois de 18 anos, cabeça dura, né? 18 anos de servidão, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram para sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então vamos lá. Moabe, então, era um dos povos que não servia a Deus, e foi justamente na mão dos Moabitas que Deus, então, entregou o povo de Israel. E nós pensamos, poxa, mas eles esquecem tão cedo assim o que Deus fez? Mas nós também somos assim, né? E então, o povo de Israel começa a pensar, poxa, tá muito duro isso. Mas Deus, nós já ouvimos que Deus fez tanta coisa para os nossos pais, para os nossos antepassados. Será que Ele também não faz para nós? E então eles clamam a Deus. E Deus manda Eude. E tem uma nota muito interessante aqui. Diz que ele era canhoto. Quando a Bíblia dá um detalhe, é porque esse detalhe, por mais insignificante que pareça, é importante. Então, por que seria importante que ele é canhoto? Vamos continuar a ler. Versículo 16. E Eude fez para si uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado. O côvado na Bíblia é essa medida aqui do homem, né? Então não é uma medição super precisa, né? Mas é uma espada pequena, né? Que ele vai fazer. E então ele cingiu-a por baixo de suas vestes a sua coxa direita. Lembra que quando você está com uma espada, né, soldados e pessoas que têm costume, o soldado não, a espada não é como o revólver, né? Se você vê um policial, um soldado que está com revólver, ele coloca do lado que ele vai usar, né? A espada é diferente, por ser mais comprida, você coloca do lado oposto da sua mão que você usa. Então, ele sendo canhoto, vai colocar do lado direito. Se ele fosse destra, ele colocaria do lado esquerdo, né? Então, por que isso é importante? Vamos continuar. Então, ele é dado a ele essa tarefa de levar um presente ao rei. É bem possível que era os impostos e outras coisas, né? Uma coisa que ele precisava fazer pelo povo estar servindo a esse rei. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Outra nota, outro detalhe. Por que isso é importante, né? O que isso tem a ver? Então vamos continuar. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Então não foi só ele, foi várias pessoas, né? Para levar esse presente, esse imposto, né? Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu sua mão esquerda e tirou a espada de sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhes o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou.
E saindo ele, vieram os servos do rei e vieram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram, sem dúvida está cobrindo os pés na recâmara da sala de verão. E esperando até o alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali o seu senhor estendido, morto em terra. Então o que é que está acontecendo? Todo esse pessoal que foi levar esse presente ou esses impostos vai para o rei e entrega. Mas nisso que eles entregam, eles saem. E saindo então, aonde que tem todas as estátuas, né, os deuses que ele serviu, ele vira para o rei e fala, olha, eu tenho uma palavra secreta, né, talvez querendo fazer um acordo, quem sabe. Então o rei fala, então vem comigo. E ele leva então para uma área do palácio mais quieto. E então eles fecham a porta e ele fala, eu tenho uma palavra do Senhor para você. E então ele tira a espada e mata o rei. E o rei era tão gordo, mas tão gordo, que não só a espada entrou, como também o cabo da espada ficou encravado, ficou dentro de toda aquela gordura que o rei tinha. E ele deixa lá, né? E então ele sai e tranca a porta. E os servos do rei pensam, rei! E não ouvem nada. E o que eles pensam? Eu acho que o rei está indo pro banheiro. Então, por isso que eles não estão. Quando diz aqui, ele estava cobrindo os pés, isso era o jeito delicado de se falar que a pessoa estava... Estava no trono. Estava no trono. Então, era o jeito de se falar. Então, os servos pensam, ele deve estar no banheiro, deve estar cobrindo os pés. E então eles esperam. Só que nada do rei reaparecer. E esperaram, não, agora tem que olhar. Então eles acham as chaves daquela sala e quando eles abrem aquela sala, o que é que tem? O rei morto, né? E nisso, essa espera toda, então, Eude escapa, ele foge. Vamos lá. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando eles, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. Então ele usa essa astúcia, né, dele estar esperando para o rei reaparecer, para volta para Efraim, né, porque ele tinha cruzado por aqui, por cima, e ele toca a buzina, que era a buzina de guerra, né? O povo sabia, né? E então o povo vem. E nisso, nessa confusão toda, então, eles têm uma batalha, né? E sucedeu que, chegando eles, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disseram-lhes, então, Eude falando, segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe. E a ninguém deixaram passar. Então, esse lugar de passagem no rio é justamente lá que eles não deixam mais ninguém passar. Isso é uma técnica boa de guerra, né? Fecha os cruzamentos, né? Fecha as estradas importantes. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou ninguém. Assim foi subjugado Moabe aquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Então, nós temos então o segundo juiz, Eude. E a referência, o inimigo foi Moabe. O tempo que ele foi juiz não diz exatamente, só diz que a terra sossegou 80 anos, né? Nós não sabemos se ele foi juiz todo esse tempo, né? Se ele viveu muitos anos, ou se ele faleceu algum tempo nesses 80 anos e ainda teve descanso até o fim de 80 anos. Não tem esse detalhe exatamente. E Eude era do tribo de Benjamim. E então nós temos o terceiro juiz. E esse juiz só tem um versículo escrito sobre ele. Mas que versículo que tem escrito sobre ele? Vamos ler. Versículo 31.
Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Gente, um versículo. Eu tenho tantas perguntas, tá bom? Tantas perguntas. E a Bíblia não dá todos os detalhes. Só diz que Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. O que é uma aguilhada de bois? Quando você trabalha com bois, bois são obstinados e nem sempre querem fazer o que o dono quer que faça. Tem que ter o aguilhão. E aqui eu tenho 2 exemplos de aguilhão. O meu pai, ele gosta de colecionar aguilhões. Então, eu peguei esses emprestados. Esses são do Nordeste do Brasil. Então, nós temos 2 exemplos. O aguilhão, a parte importante do aguilhão é essa ponta que dói, né? Os 2 têm uma ponta aqui. E nesses 2, você também vê que tem umas rodelas que fazem barulhinho, né? E então, o dono dos bois pode treinar os bois. Quando eles ouvirem isso, eles já sabem que se não fizeram o que é para fazer, então vai levar a pontinha, né? Então, isso aqui é o sinal de que, faz o que precisa, né? Então, nós vemos aqui 2 exemplos de aguilhão. Não necessariamente foram assim no tempo na Bíblia, mas parecidos, né? O que é importante é que tinha uma ponta, né? Essa ideia de colocar barulho não é nada novo, né? Então, aguilhão de bois. É isso aqui. Então, com uma coisa parecida com essa, mais ou menos, né? Sangar, então, matou 60 homens, 600 homens em guerra. Não diz se foi ele sozinho ou se tinha outras pessoas com ele, né? Ele como chefe na batalha, mas diz que ele matou 600 homens. E então, ele libertou a Israel. Com isso, então, Deus dá sossego. E então, tem o terceiro juiz, Sangar, a referência. O inimigo, então, foi Filístia. Duração e quanto tempo de descanso nós não sabemos, mas sabemos que ele era da tribo de Naftali. E então é esse o detalhe que nós temos sobre ele. E então, a nossa lição de hoje, nós vimos 3 juízes. E vimos o resumo do livro de Juízes. O que é que nós vamos ver? Bom, se for olhar bem, você pode virar o seu papel do lado de trás e você vai ver que tem 2 círculos. Se você tiver um lápis, se não você pode pegar aqui. Dona Shirley, será que pode dar lápis para quem não tiver? Então, o que é que nós vimos hoje? É que, assim, o povo, então, ele vai, enquanto que o Josué estava vivo, eles serviram a Deus. Mas Josué morrendo, e aquela geração morrendo, então nós vemos que eles entraram em rebeldia. Então você pode escrever rebeldia aí na parte de cima do seu círculo. E então, o que é que vem depois? Vai vir castigo. E então, o que é que o povo faz? O povo clama a Deus. Pode ser embaixo, né? Vai ir num círculo. E então, o que é que Deus faz? Depois do castigo, então, clamar a Deus. Então, o clamar a Deus é o quê? Arrependimento. Liz, a dúvida. Essas palavras vão ficar do lado de fora do círculo assim ou como? Tá vendo tudo? Na parte de dentro. Tudo dentro. Rebeldia assim. Tá. Então, tem a rebeldia, o castigo, o arrependimento. E então, Deus vai levantar um juiz
Não, é fazendo um círculo assim. São palavras seguindo uma após a outra no círculo. Levantar o juiz, que é então a restauração. Se você quiser escrever só 4 palavras, o que você precisa saber é rebeldia, castigo, arrependimento e restauração. Então, o seu círculo, se você for fazer dentro do círculo, vai ser assim. Tem um, tem outro. Então, vai ser assim. Primeiro, tem rebeldia. Rebeldia. E então, aqui, castigo. E depois vem o quê? Arrependimento. E depois, então, restauração. E então, você tem um ciclo que você vai ver ao longo do livro. Ao longo do livro inteiro de Juízes, nós vamos ver. Cada juiz vai ter esse mesmo ciclo. O povo vai estar em rebeldia, vão clamar a Deus, primeiro vai vir o castigo. Eles vão servir aos outros deuses, e então vem o castigo. Eles são dados na mão dos inimigos. E então, o povo clama a Deus, e vem o arrependimento. Deus levanta um juiz. E então, com o juiz, eles têm restauração. Eles voltam a servir a Deus, até que aquele juiz morre. E então, eles voltam a servir outros deuses. Então, nós temos 4 palavras: rebeldia, castigo, arrependimento e restauração. Gente, esse ciclo parece familiar para vocês? Talvez vocês nunca viram essas palavras escritas. Mas vamos pensar nas nossas próprias vidas. Será que não é exatamente assim com a gente? A gente tá indo para a igreja, tá indo bem, a gente tá lendo a palavra de Deus e aí talvez a gente fica doente, a gente fica resfriado, então fica em casa. Aí vai ficando em casa mais. Aí para de ir para a igreja. Aí começa a ver coisas no mundo que não deve. Aí começa a não prestar tanta atenção nos cultos. Aí para de assistir os vídeos, né? Porque pode assistir agora os vídeos em casa. Aí para de ler a Bíblia. Aí vem o castigo na nossa vida. Sobra. Hã? Os tempos não sobram. Os tempos não sobram. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem. E então, vem um tempo difícil na vida. Nós não estamos servindo a Deus. Às vezes eu estou fazendo meu estudo, aí eu lá vendo aquele estudo de pancadaria. Estou ocupada. Mas eu vou lá, estou fazendo meu estudo de perturbação. Então, nós temos que ser bastante fortes para continuar lendo a Bíblia. Mas não depende de nós, né? Não depende de nós. Nós sim precisamos separar o tempo para ler a Bíblia, para obedecer a Deus. Mas o que é o mais importante? É clamar a Deus. Deus, me ajuda! Me ajuda a ter tempo. Me ajuda a ter um tempo quieto, né? Eu já cheguei a falar com Deus. Deus, olha, eu vou ler a Bíblia enquanto que a Ari dorme a soneca da tarde. Então, por favor, ajude ele a tirar uma soneca muito boa. E o que Deus faz? Deixa! Muitas vezes, quando eu leio a Bíblia, são as sonecas mais compridas que o Ari tem. E outros dias, claro, não funciona nada e eu acabo não podendo ler a Bíblia até à noite, ou, né, quando der no dia. Mas esse ciclo é o ciclo de nossas vidas também. É fácil a gente ler Juízes e nos pôr como juiz, né? Poxa, mas esse povo que não presta atenção a Deus, que coisa, né? Como se nós fôssemos tudo aquilo, né? Mas esse ciclo é o ciclo de nossas vidas. É o nosso ciclo de todo santo dia. Todo dia a gente passa por esse ciclo. Todo dia. Todo dia. Mas
o mais importante não é que você passa por esse círculo. É o mais tempo que você passa na restauração. Então, seja onde que você for, aonde que você estiver nesse círculo, tenta chegar o mais rápido possível na restauração. Porque a gente vai pecar. A gente vai ter dificuldade no dia. A gente vai parar por alguns momentos de servir a Deus. A gente vai ter aqueles momentos de a paciência acaba, a gente fala aquela coisa que precisava falar, né? Ou a gente achava que precisava falar e aí pronto. Rebeldia. Castigo. Mas o que é que a gente pode falar? Chega no arrependimento e a restauração. O mais rápido que puder. Fica nessa parte do círculo. O mais tempo possível. Independente de como seu dia for, a nossa vida segue esse ciclo. E nós vamos ver ao longo de Juízes que o povo de Israel não era diferente. Nós vemos nossa história no livro de Juízes. E eu sempre disse que Juízes é o meu livro favorito do Velho Testamento. E muitas pessoas acham isso um absurdo. Porque realmente tem umas histórias bem difíceis em Juízes. E tem umas histórias que dá até um pouco de nojo, né? Mas nós vemos o grande amor e misericórdia de Deus retratado. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de novo. E repete. Por quê? Porque o amor de Deus é longânimo. O amor de Deus dura para sempre, né? E nós vemos isso no livro de Juízes, que o povo de Israel era muito falho. Eles sempre estavam indo atrás das coisas que não prestavam, aos deuses falsos, e a nossa vida não é diferente. Então, conforme a gente vai estudando esses Juízes, e conforme a gente vai lendo essas passagens difíceis, vamos tomar esse tempo para lembrar que as nossas vidas também são assim. Mas o que vale a pena? O que é importante disso tudo? O que é que precisamos aprender? É que Deus ama a gente. E basta a gente arrepender aquilo que a gente faz. Deus me ajuda! E então Deus manda o nosso libertador. Quem é o nosso libertador? Jesus! O grande libertador. Então, Deus já mandou Jesus. Ele já morreu na cruz, já ressuscitou. Já nos deu o caminho para a salvação. Basta a gente confiar em Cristo e servir a Ele. E essa história não é só uma vez. Ah, eu tive essa, eu orei para Deus, eu pedi ser salvo. Mas todo dia é um processo, não de aceitar a Jesus todo dia, né? A salvação não depende de você aceitar a Cristo, né? A salvação depende o quê? De Deus te salvar. Deus já te salvou. Se Deus já te salvou, então basta. Ele já fez o trabalho. Agora, você precisa confiar nele para continuar esse ciclo. De obedecer a Deus. De ficar na restauração o mais tempo possível. E quando a gente erra, lembra. Pede perdão a Deus. Fala com Deus. Se arrependa logo. Fala, Deus, eu pequei. E chega de volta no arrependimento e na restauração. É isso que nós precisamos aprender com os Juízes. E nós vamos continuar a ver isso. Vamos orar então. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por um livro tão diferente na Bíblia. Pai, nós te agradecemos que nós podemos aprender tantas coisas no livro de Juízes, mas a coisa maior que nós vemos é o quanto amor que o Senhor tem pelo povo de Israel. E nós sabemos que o Senhor nos ama também. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um de nós, que nós possamos servir a Ti e obedecer a Ti, Senhor. Nós te agradecemos pelas lições que nós podemos ver na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém.